Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Juan capítulo 1, verso 12. Juan, Evangelho de Juan, capítulo 1, verso de número 12. Amém? Mas a todos os que lo recibieron, dio-les potestades de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amém? A todos que lo receberam, minha tradução diz, sem embargo, a los que receberam, a los que creyeron, mira, a los que creyeron, es da NVI essa, em su nombre le dio potestade de ser hijos de Dios. El Dios criador del universo, de los cielos y de la tierra, nos amó de tamanha grandeza que enviou en la tierra su único hijo, el unigénito de Dios, para ser entregado, muerto, crucificado, e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está junto ao Padre. E quando ressuscita, se cambia seu nome de unigênito para primogênito. Por quê? Porque em este momento, Deus, por seu grande amor de Padre com cada de nós, nos torna semelhante a lo que Cristo é para Ele. A partir do momento, quando Cristo sube ao céu, quando Cristo, através de entregar sua vida, por amor, por obediência, lo que hizo Deus, hoje, de unigênito que era Ele, passa a ser primogênito, porque depois dele, tem muitos filhos. Hoje, Deus, quando mira do céu, como sempre me he escutado falar aqui, te digo porque é o que diz a Bíblia, Deus não mira lo qual bueno que somos, mira quanto levamos de Cristo em nós. Lo que levamos de Cristo em nós é o que sirve para Deus. Lo que somos mais semejante ao Hijo é o que Deus nota, chama a atenção e Deus nos responde. Aleluia. Deus nos derrama coisas. Deus nos dá uma direção na vida como de um hijo. Como de um hijo. O grande criador do universo, o criador de todas as coisas, desde a criação do mundo, quando traz o homem para o mundo, a preocupação de Deus é ter um relacionamento de padre com hijo, um relacionamento de padre com seu hijo, onde que nada te vai faltar, onde tendrás proteção dia e noite, onde todas suas necessidades serão supridas e onde estará contigo todos os dias. Pero em esse momento entra o desejo do homem de querer ser conhecido, de conhecer todas as coisas e de conhecer as coisas tal qual como Deus. Conta a Bíblia em Gênesis que Deus manda que Adão e Eva comessem da árvore da vida, só do árbol da vida. De todas as árvores do jardim podiam comer isso, da árvore da vida toda vez, e uma só árvore para que não comessem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pero o homem, enganado, ou a mulher primeiramente enganada por la serpente, diga-se de passagem Satanás, engana a mulher que a lo mejor o homem deveria estar com ela, não sabíamos onde estava Adão nesse momento, a Bíblia não conta, pero creio que como de paternidade há falhado, como sacerdote e a cabeça de sua mulher há falhado ele, porque teria que estar ao lado dela, e neste momento, o diabo se acerca a ela e a engana, ao ponto de trazer uma dúvida, por que não come dessa? Porque Deus dijo que não, para se comer desta, tu vais quedar conhecido do bem e do mal, e vai se quedar como Deus. E aí empieza um cambio na natureza do homem, perdendo assim o que? O bem mais precioso de Deus, paternidade. Paternidade. E muitos de nós outros correr de uma vida que nunca ha sido ou estado como são nossos filhos que hoje estão sendo ensinados segundo a vontade de Deus e as coisas que Deus nos trago para viver e ser e saber quem somos em Deus. Leva uma vida de muitíssimos traumas, uma vida de muitíssimos danos, uma vida de muitíssimas coisas que te surgiram no caminho de sua vida, porque nunca he tenido um padre, nunca he tenido uma presença de paternidade. Pode ter tenido de todo, pero nunca he tenido essa certeza da paternidade, del amor del Criador de todas as coisas,
que ao ponto de dar a vida de seu Hijo para resgatarnos e traê-lo outra vez mais. E quando entendemos isso em Cristo, coisas extraordinárias começam a acontecer. Quando entendemos isso em Cristo, o que Cristo hizo por nós outros, nos traz diante de Deus outra vez este posicionamento, esse direito que tu tens, que eu tenho desde a criação do mundo, pero que o pecado se tomou, com a forma que o homem queria ser mais conhecido, que quer conhecer mais a Deus, por intelecto, por conhecimento, por sabedoria humana, e deixando para allá o dom mais precioso da soberania de Deus em sua vida. Em esse momento, conta a Bíblia que é necessário Deus sacrificar um cordeiro, ou a lo mejor, o texto não diz um cordeiro, mas eu creio que é um cordeiro, porque Apocalipse capítulo 8 diz que o cordeiro de Deus que ha sido sacrificado desde a fundação do mundo. Mas o texto em Gênesis diz que Deus sacrifica um animal para cobrir Adão de seu pecado, porque quando Deus liga para ter intimidade com ele, paternidade, se acerca a ele para estar junto dele, el orto, Adão huye da presença de Deus e tenta se esconder detrás de um árbol. Como você vai esconder de Deus? Às vezes estamos tu e eu, muitas vezes na vida, cometemos falhas, equívocos e erros e pecados e tentamos nos esconder, quando na verdade Ele quer só que nos arrependemos. Muito sencillo. Tentamos huir pela presença, tentamos nos esconder, quando era só dizer: oi, eu me arrependo. E assim, estudando sobre isso, encontrando um montão de coisas que podíamos falar sobre isso, pero foi necessitado de muito mais tempo, e hoje quero só fazer uma introdução, como digo, vale? Quero destacar só alguns pontos, de alguns atributos de paternidade. Quedou claro o que estava dizendo sobre o primeiro homem, o primeiro Adão e o posterior Adão? O unigênito para primogênito? Quantos entenderam o que digo? Sim ou não? Às vezes sei que o idioma me falha, pero a palavra não tem falha, por isso que me gusta ler os textos, para que venha claro. Jesus pagou um preço por nós outros, e o preço que pagou Jesus, porque Deus o enviou na terra, sendo Ele seu único Hijo, unigênito, quando Ele se entrega, quando Ele vai à cruz, quando Ele sube ressurreto depois de 3 dias, todo o que é passado, todo o que passou Ele, se cambia a humanidade, ao ponto que nós outros, delante de Deus, não somos mais, não teria mais só Jesus como primogênito, não teria só Jesus como unigênito, teria Jesus agora como primogênito, e nós outros venimos por Ele, para viver essa realidade de paternidade. Irmãos, o primeiro que quero destacar aqui em um atributo seria esse amor incondicional. O que é um amor incondicional? É um amor que está relatado por Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 37 a 39. Um amor incondicional. Um amor incondicional que é o primeiro dos atributos da paternidade de Deus, que quero ressaltar é esse amor. Um amor incomparável, limitado, inesgotável, incondicional. Incondicional. Mira o que diz a Bíblia. Antes em todas essas coisas, hemos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Meio daquele que nos amou. Por lo qual estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os ángeles, nem principados, nem potestades, nem no presente, nem no porvir, nem no alto, nem no barro, e nenhuma criatura nos poderá apartar do amor de Deus. Uau! Nada nos pode apartar do amor de Deus. Destaco o amor como o primeiro atributo de um exemplo de paternidade. Como é precioso entender o tamanho desse amor. O amor de seu Padre não vem com tanta, nos vê com tanta misericórdia. Esse amor nos vê com tanta misericórdia, que no mais sujo que somos, pecadores que somos, falhos que somos, de equívocos que cometemos, de erro que somos, de uma vida muitas vezes destroçada, desgraciada, lejos da vontade dele, nos ama. Nos ama incondicionalmente, te traindo cada dia mais acerca da mesa, te traindo cada dia mais para onde é seu lugar de origem, em Ele, em seu lugar de origem que está em Ele,
que é o que tinha predito para cada um de nós outros, já antes da criação de todas as coisas. Que amor é esse, tão grande como esse? 1 de Juan, capítulo 3, verso de número 1. Digo que eu vou ser breve aqui, quero adelantar um pouco as coisas. Primeiro de Juan, capítulo 3, verso 1. Primeiro é a primeira carta de Juan, muito bem. Mira qual amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Porque muitas vezes, antes de estarmos aqui, vivendo essa realidade, junto em uma família cristiana, uma família, uma igreja que não é só uma igreja, é uma família que ensina o que Ele disse sobre nós outros, que vai ter choque, que vai ter muitas coisas diferentes do que a vida aí fora ensina. Vai ter cambios e vai ter conflitos que muitas vezes aí fora te diz uma coisa, pero o mundo não conhece. O mundo não conhece. Não conheceu a Ele, não vai conhecer a ti também. O diabo te chama por nome do pecado que tu cometes, pero Cristo te chama por tu nome, que ha sido elegido desde antes, desde quando ha venido a la tierra. O diabo sempre vai tentar uma maneira, o mundo aí fora, de te acusar, de te dañar, de te trazer dúvida, de te trazer confusão mental, emocional, espiritual, e muitas vezes na área de paternidade. Muitas vezes. Há muitos homens e mulheres que hoje sofrem coisas, adultos, sofrem coisas sérias, duras, que sei que é duro, por falta de paternidade. Não porque não é tenido, porque é sido enganado. Porque o mundo aí fora conseguiu te enganar, porque não conhecia. E muitas vezes, conhecendo, seguimos fazendo e nos olvidando do que disse Ele sobre nós outros. E do que disse Ele sobre mim, sobre ti, nos basta. Eres hijo amado. Não importa o que passa, não importa o momento que esteja, não importa a maneira que esteja vivendo, és hijo amado. E por que estou vivendo coisas tão duras hoje em minha vida? Porque o Padre que ama, corrige. O Padre que ama, açoita muitas vezes. O Padre que ama, direciona. Amém. E às vezes nós outros não queremos entender. Às vezes nós outros creemos que Deus se olvidou de nós outros, pero não. Te ama tanto que não quer que tu cometa tonteria mais. Te ama tanto que não vai te deixar passar por esse momento. Lo que tu tanto crê que é o que queres, é o que necessita, é o que busca. E a Bíblia diz que com o Senhor jamais teríamos necessidades. Todas nossas necessidades serão supridas em Ele. Pero digo necessidades, não vontades. Há um câmbio entre necessidade e vontade. Às vezes tenho vontade de coisa que Deus não me dá, pero minhas necessidades todas são supridas por Ele. Todas. Por quê? É uma promessa para o hijo. É uma promessa para o hijo. O mundo não te vai entender. O mundo não vai conhecer. O mundo não vai compreender. Assim como sigo com Ele. Se assim com Ele, irmão mais grande, Jesus, o primogênito, que era unigênito, por que nós outros será diferente? Porque nós outros somos mais ou menos que esse? Não. Ele vai nos direcionar, nos corrigir, nos exortar, nos ensinar segundo o que necessitamos. Porque a ser um filho feliz não é para tudo o que necessita Ele, ou melhor, tudo o que quer Ele. Arthur é meu filho, amo, assim como amo Pedro também, igual. Digo que às vezes tem lugar que amamos mais um ao outro, isso é mentira. Nenhum padre ama mais ou menos um filho. O que passa muitas vezes é afinidade. Às vezes um filho tem mais coisa que o outro porque tem mais afinidade, sabe pedir mais, se acerca mais ao padre, hace mais um carinho em ele. Isso é normal em todo lugar. Assim também na Bíblia, é. Assim também na Bíblia. Pero há coisas que não está preparado para esse momento. Se Arturo hoje se acerca a mim, papá, eu me encanta conduzir, eu miro tu conduzir sempre, eu quero conduzir, dá-me um coche. A mim me encanta conduzir. Eu me quedaria louco. Empecei a conduzir com 12 anos de idade. Com 11 anos de idade já sabia conduzir. Se meu hijo me busca para isso, eu ia quedar muito feliz.
pero podría dar el coche para él. En ese momento puedo dar el coche para él. Es lo que pasa con nosotros. A veces queremos tanto una cosa, temos tão claro que necessitamos dessa coisa, que estamos listos para ter essa coisa, pero Deus diz assim, ó, se te doy, tu muere. Se te doy, termina seu casamento. Se te doy, termina seus negócios, sua empresa. Se te doy, tu vais a morrer. E Deus não te dá. E Deus é malo. Nós outros que somos buenos padres, queremos buenas coisas para nossos filhos, quanto mais a Deus. E às vezes, irmãos, quando Deus diz não, nós quedamos enfadados, enfadadito, nervioso, malito, hacemos sim ou não? Assim, quem faz isso para Deus? Não quero, não queria mesmo, queria mesmo. Sim ou não? E sabe o que passa muitas vezes? Creemos que isso é a realidade. E meu padre não me ama, meu padre não... Quando não, só está te direcionando para o momento ideal, do que tem preparado. Aí vou eu desistir? Vou deixar para allá uma ensinança tão poderosa da parte dele para mim? Quando eu digo a ele que não é o momento. Às vezes Deus nos diz que não é o momento. Ele não quer dizer que não vai nos dar. É que às vezes nós estamos preparados só para aquilo. E algo mais ele vai fazer. Quantos me estão entendendo? Sim ou não? Amém. Cuidado, sustento e proteção. É o segundo ponto que quero destacar. O cuidado de Deus, sustento de Deus e proteção de Deus. É isso que acabo de dizer. Lucas capítulo 11, versos de 11 a 13. Aleluia. Cuidado, sustento e proteção. É o que Deus tem. É o que digo que nunca faltaria. Cuidado, sustento e proteção. Lucas capítulo 11, verso de 11 a 13, diz assim: el qual padre de vosotros su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, quanto mais vuestro Padre Celestial dará el Espírito Santo a los que le pedirem de Él. ¿A quem Ele dará? A los buenos solo? A los más intelectos? Los más estudiosos? Não, a los que pedir. Recorda que o Padre não ama mais a mim do que tu, ou vice-versa? O Padre ama igual, pero tem afinidade com quem pede. Pega essa, irmão. O Padre tem afinidade com quem pede. Pide. Pide o Espírito Santo. Pide a presença. Pide o que Ele dijo, que se sabe pedir coisas buenas, tendrás. Se sabe pedir o que está listo para aquele momento, tendrás. Se que se está pedindo o reino, tendrá todas as outras coisas. Às vezes, buscamos primeiro as outras coisas. E aí é o reverso do que diz a Bíblia. E se é o reverso, não vai passar. Por mais amoroso que sejamos, por mais bueno que estamos fazendo, não vai passar. Por quê? Porque Deus cumpre princípios. Quando cumprimos os outros princípios, Deus cumpre suas promessas, que está involucrado nos seus princípios. Princípios, irmãos, princípios não tem nada a ver com uma visão de uma igreja. Princípios não tem nada a ver com dogmas. Princípio não tem nada a ver com religiosidade. Princípios são princípios imutáveis, inquebráveis. Não se troca. Princípios. E porque às vezes tu e eu, como filho amado, não estamos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque às vezes nos falta cumprir princípios. E quando estamos vivendo segundo os princípios, essas coisas vão acontecendo dia após dia. Incluso Deus nos amou tanto, e que toda vez que pedimos, nunca deixará de dar proteção, nunca deixará de dar esse cuidado e esse sustento, incluso com os defeitos e limitações que temos. Epa, não sai daqui,
que aí, tio Mário? Ah, Jesus. Incluso com os defeitos e limitações que temos, todo padre terrenal se inclina imediatamente a qualquer risco e perigo em favor de seu filho, sim ou não? Qualquer padre terrenal se inclina, sim ou não? O filho sofre algum dano, se joga, se lança em la frente dele. Deus hace lo mismo por nosotros. É que não temos conta o tamanho da batalha espiritual que está ao nosso redor, todo o tempo, todo o tempo. E é isso que Deus faz. Está na natureza do Padre cuidar, sustentar e proteger o sangue de seu sangue, sim ou não? Sim. Isto provém do Padre Eterno, que é sem dúvida outro de los atributos de sua paternidade, proteger. É um atributo da paternidade de Deus, nos proteger. O que hacemos hoje, quando hacemos para nossos filhos, é porque esse atributo já está em um princípio de Deus, desde o princípio de todas as coisas. É que às vezes não sabemos, não entendemos, ou nossos olhos não se abriram para tamanha verdade como essa. Porque muitas vezes fomos ensinados que basta ir ao culto de domingo que está bem, basta ir à missa que está bem, basta ser uma pessoa, esse tio é religioso, está bem. Já vai à igreja, que bonito que vai na igreja. Isso de nada serve se não estudamos a verdade. Isso de nada serve se não se acerca em um pequeno grupo como esse para estudar o que Deus disse sobre mim, sobre vosotros. Para uma igreja de uma geração de discípulos, da qual o Senhor Jesus Cristo está preparando para volver buscar essa terra, para volver trazer em seu lugar de origem, em Ele. Para isso está nos amadurecendo, para isso está nos movendo, para isso está nos moldando em coisas assim. É para todos? Claro que não, porque muitos não entenderão, muitos não querem, simples assim. E nosso Deus é um gentleman, só trabalha onde quer, só onde é invitado, só onde Ele tem a eminência, a preferência e a primacia. Senão deixa que Adão tomasse suas necessidades, elegisse suas coisas, de fazer da maneira que vinha na gana, de fazer como te gusta, de fazer o que queres, de fazer como queres. Aí vamos à contramão do que Ele diz, porque o Padre que protege, que discipula, que ensina, que ama, é esse. Todas as necessidades que temos, o dolor que sentimos, os medos que alimentamos, Ele vê e sempre está disposto a ajudar-nos, como um Padre que libera a seu filho dos perigos do mundo. O Padre Celestial nos protege com suas mãos fortes, nos sustenta e em todo o que necessitamos. Em todo o que necessitamos. Alguém pode dar um amém por isso? Amém. De verdade. O terceiro ponto é que o Padre disciplina e corrige. Amém. O Padre que ama, disciplina e corrige. Correção. O amor de Deus se manifesta também na repreensão e na correção. Este é outro dos atributos da paternidade de Deus, nosso Senhor. E queria destacar isso com vosotros. Em esta disciplina, muitas vezes incompreendida, e é condenação, já que Jesus nos liberou de toda culpa que nos justificou, mas bem mostra como o cuidado de Deus que nos acerca, recordando-nos que hemos sido comprados por Ele e que se lhe apresentemos. Irmãos, Jesus Cristo pagou um preço. Essa é a verdade. Pagou um preço para que tu e eu sejamos reconhecidos por Deus como filhos. Esse preço custou sua sangue, sua vida. Deus te amou, Ele amou tanto, que permitiu e derrubou que Jesus fizesse isso por nós outros, para que nós outros nos acercamos a Ele e nos tornamos cada dia mais semelhantes a Ele em sua vida, e temos esse direito desta herência. Deus nos amou tanto que muitas vezes nos corrige, muitas vezes nos direciona, nos exorta, nos disciplina. Por quê? Porque queres que levamos e seamos segundo a imagem de seu Filho. Queres que seamos a imagem de seu Filho.
Porque é isso que Deus, recorda quando sempre digo, quando Deus mira del cielo para a terra e fica buscando alguém aí, lo bom que eres, las buenas obras que ha hecho, las coisas corretas ou lo que é mais parecido com Cristo. Ele busca o que é parecido com Cristo. Dá igual se tu tem 30, 40, 50 anos de crente, se não és parecido com Cristo, está fora. E pode ser que tu ligou hoje, e sua vida de hoje, eu quero cambiar tudo. Cambia tudo de lugar, Jesus. Cambia tudo de lugar, porque quero ser semelhante a ti. Quero ser segundo a tua vontade. Quero viver como um filho que tem nas necessidades supridas todas, tem a proteção, tem todo esse cuidado, pero me pode também trazer tudo em clareza lo que tenho que cambiar de mim mesmo para sermos mais semelhante a ti, segundo tua vontade e verdade. Deus nos aceita tal qual como somos. Antes disso, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. Isso, 1 Coríntios 11, 32. Muita graça. Mas sendo juzgados, somos castigados do Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Ei, mira, olha aí. Mas sendo juzgados, somos castigados do Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Irmãos, ser hijo, ter reconhecido e deixado com que Cristo toma a delantera de nossas vidas, hasta o tribunal, o juízo final, e os tempos do fim, todo o que a Bíblia diz, de lo que vai passar, tu e eu não vamos passar por o mesmo processo como o mundo. Tu e eu, que já entregamos nossa vida a Jesus, nos bautizamos em Jesus, participamos da mesa do Senhor, anunciamos a morte do Senhor, hacemos menção no nome do Senhor. Muita graça, minha irmã. Muita graça. Não vamos ser juzgados como na condenação do mundo. Temos o tribunal de Cristo, que vamos ser juzgados por Cristo, por lo malo que cometemos, não por as obras que praticamos a partir do momento que conhecemos. E por lo que levamos de Cristo em nós outros, senão nem lá vamos estar. Vamos passar por el tribunal de Cristo, não para ser juzgado como o mundo vai ser juzgado, o tribunal, o grande trono branco, o tribunal das nações. É diferente, isso tudo está na Bíblia. Pero não quero entrar nesse assunto agora, senão vai tardar muito. Pero se tu vendrás estudar comigo, a próxima semana vamos começar a classe de madurez espiritual em presencial, aqui neste lugar. A partir da próxima semana, não nessa que vamos agora definir o dia melhor, que todos que tenham ganas de participar, vamos ter aqui uma classe, ou lunes ou martes, uma horita, que são classes de madurez espiritual, e vai ser online, vamos a ser presencial. Aí vou te ensinar tudo sobre isso. Tribunal de Cristo. Não devemos ser julgados por isso, mas por isso que o Senhor às vezes nos corrige, nos castiga de coisas a hora, porque não queres que tu seja condenado como os outros, que tu não esteja no lugar que está preparado para ti e para mim. E às vezes seguimos teimando, cabeçota, querendo ser da maneira que nos gusta, ou como ha sido ensinado por la religião, ou por ha sido ensinado por nossos padres, ou por ter sido, quizá, hecho de forma totalmente ao revés do que estamos aprendendo, segundo o que está escrito. Segundo o que está escrito. Então, quero clarear tu mente e abrir seus olhos e logo participarmos da cena do Senhor. Que Deus nos aceita tal qual como somos, pero nos ama tanto, que não nos deixa tal qual como somos, sino que nos transforma, assim é a estrutura de Jesus. Deus te ama tal qual como eres, pero te ama tanto que quer se transformar para que seamos a imagem de Jesus. Deus decide cada um de nós outros como somos, rotos, imperfeitos, pecadores, falhos, pero quer cambiar coisas em nós outros. De tanto que te ama. E o que passa muitas vezes? Te corrige, te exorta, te ensina. Às vezes duele, porque crescer duele, pero é necessário. Para quê? Para não sermos condenados por mundo, para termos a participação do que é nosso de direito, uma herência. Quantos estão entendendo? Sim ou não? Isso é paternidade, irmãos. Apocalipse 3:19. Assim podemos entender um pouco, porque às vezes as coisas estão, parece que está um pouco complicado. Podia um culto de cena, não? Trazer uma mensagem muito alegre, com muita, né?
ganas de bendición, que queremos ahí un milagro, la familia, isso, aquilo, sí, claro que sí, pero un mensaje como ese que nos trae, que duele, é porque o Senhor quer hablar com nós. O Senhor quer mover algo em nós. E quando isso passa, se huimos da presença de Ele, o que vai passar? Em outro momento, em outro lugar, em outra pessoa, em outro pastor, Deus vai falar mesmo. Se o compromisso é com a palavra, se o compromisso não é agradar a todos, o compromisso é agradar logo a vontade dele. Meu compromisso aqui é agradar a vontade dele. Por mais que amo cada um de vocês, como minha família, como meus filhos, eu amo tanto que comparto tanta verdade da parte de Deus, que queres abrir nossos olhos por lo que Deus está fazendo nessa geração. Homens e mulheres que estão preparados, listos, que vão ser sanados de uma falta, de algo que passou lá atrás em seu passado, chamado falta de paternidade. Tu padre pode ser o melhor ou o pior, pero nunca jamás será como ele. Nunca jamás lo que ele pode ser por mim e por ti. E repreendendo e castigo a todos os que amo, se pois celoso e arrepiende-te. O único que Deus pede para nós outros é nos arrepender quando cometemos um falho, um equívoco, quando cometemos um pecado, estamos vivendo uma vida fora da vontade de Deus. Arrepender, não tem nada que huir, não tem que cambiar de sítio, de cidade, de igreja, tem que arrepender, que assim cada dia mais eu me acerco a Ele, e cada dia mais vou viver o que Ele tem preparado para mim. É muito sencillo. Termino falando um pouquinho de perdão, que para mim seria o quarto atributo. O perdão é um perdão inquebrantável, Ele sempre está disposto a perdonar, a devolver a roupa e o lugar em sua mesa, junto de Ele. Ele sempre está disposto a perdonar. Toda vez que me arrependo, toda vez que me entrego, toda vez que hablo a Ele, Ele nos perdona. E por que huimos dele? Por que huimos dessa verdade? Tentamos esconder o que de um Deus que tudo vê, tudo sabe, tem poder em suas mãos para tudo. Um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Onipresente, um Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo. Um Deus onisciente que sabe todas as coisas. E um Deus que tem poder para ser todo. Quando se arrepende, irmãos, é quando Ele mira e vê, parece com Cristo. Quando nos arrependemos, é quando Ele mira e vê, e agora sim, é dado uma resposta. A resposta correta, antes de fazer uma pergunta. Há hecho uma resposta, porque Deus responde respostas e não perguntas. É isso que quedou claro, sim ou não? Quando nos arrependemos, irmãos, o perdão vem, Ele traz outra vez para junto de Ele. Quando nos arrependemos, Ele nos acerca do lugar que é de origem, da mesa, o braço do Padre, o afeto que muitas vezes não teníamos antes. Ele te acerca. E o que hacemos muitas vezes? Quando algo passou mal, ou cometemos um equívoco com Ele, huimos, em vez de nos apresentar a Ele e nos arrepender. Muito sencillo. Quando nos arrependemos, é quando Ele nos acerca outra vez. Me recordo da história desse filho pródigo, e termino por aqui para começar com uma cena. A história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, que Jesus contou tão bem, não? Já he predicado aqui umas 2 vezes ou mais, creio, e tenho em nosso canal de YouTube. Se não é visto, vê, porque é uma mensagem muito forte da parte de Deus. Pero conta a história que o filho pródigo va a su padre e pide. Miren el detalle, e pide al padre: Padre, dame mi parte de mis bienes, porque voy para una terra longe, e quero hacer lo que da la gana. E o padre, por mais que sofreu um dolor, um sentimento de pérdida, ou um sentimento de traição, ou um sentimento de, não sei, desonra, se ou não, pode caber aí. O padre pode ter sentido muito, mas ele ligou ao padre que o padre, eu quero. E ele ama tanto que eu quero. Deu. Que forte, não?
Ele ama tanto que Deus permitiu que tú vivisse essa realidade. Permitiu que el hijo fuera por aí. El hijo va, gasta todo, como que todo mundo aí conhece a história. Se não, depois tu lê em sua casa. Está lá em Lucas capítulo 15. Pero el hijo perde tudo. El hijo empieza a viver uma vida de esclavitud. El hijo se estropea de todas as maneiras que poderia. Pero el padre dio o que queria ele. ¿Sí o no? Com todo o dolor que quedou em seu coração. Quando cai em si, quando se acende a luz, quando outra vez se despierta do que estava passando, vuelve para a casa del padre. Estava já praticamente malo, desnudo, descalço, não tinha roupa suficiente, estava uma vida toda destruída, vivendo uma vida de mendigo, como se fosse escravo, comendo comida de cerdo. Sabe o que é isso para judío? Judío não liga cerca de cerdo, judío não come cerdo, judío não toca em cerdo. Imagina um judío comendo comida de cerdo. Era o final da vida desse tipo, sim ou não? Não teria dignidade para nada. Mesmo assim, entende que tinha um padre, entende que na casa do padre tinha pão, que os jornaleiros, os empregados de seu padre tinham o melhor para comer, enquanto ele estava passando por isso. Pero, ha sido o padre que meteu ele para fora? Ou ha sido ele que quis? Muitas vezes estamos vivendo uma vida de mendigo, uma vida desgraciada, porque nós outros que hicimos, ligamos ao padre e disse: não quero mais, que eu vou por aí, que eu vou buscar a vida. Essa igreja não me sirve, eu vou para outro sítio, eu vou para cá, eu vou para allá. Quando se busca o padre, a vezes cometemos outro equívoco. Antes de buscar o padre, salimos haciendo o que dá na gana. Mais complicado todavia. Quando ele se vuelve, o padre lo recibe da mesma maneira que tinha deixado ir. Lo mejor. Dijo: vamos a hacer uma fiesta. Mi hijo que estava muerto regressou para casa. Mi hijo que estava perdido regressou para casa. Mi hijo que estava louco caiu em si. E diz o texto que ele se arrependeu. Ele se arrependeu e voltou para casa. Vamos ler comigo, vá rapidinho, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 22 ao 24. Jesus, que amor é esse? Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse? Le devolve a su hijo su anillo de honor e su posição de hijo amado. Acerca ele outra vez na mesa. Só o versículo de 22 ao 24, por favor, 22, isso. Mas o padre dijo a su siervo: saque o principal vestido e vístele, porque, irmão, roupa tem sinônimo em la Bíblia de autoridade espiritual. Roupa tem muitos lugares na Bíblia que, se tu vier estudar comigo essas classes, vai aprender coisas que nunca tinha escutado antes. Roupa na Bíblia tem um significado espiritual e que também reflete essa natureza. E põe um anilho em suas mãos e sapato em seus pés. Anilho também na Bíblia teria um sentido em esse tempo, em esse momento de autoridade e de honor. El hijo tinha uma herência, se selava com o anilho, uma procuração, uma posse, uma venda, uma compra. Tinha símbolo de autoridade. O padre outra vez mete o anilho em seu dedo e em suas mãos, e sapato em seus pés, porque estava descalço. Descalço era para os escravos. Quem é hijo não é escravo, irmão. Quem é hijo não é escravo. Se tu é hijo, tu não pode viver uma vida de escravo. E às vezes estamos vivendo por quê? Porque buscamos viver essa realidade, lejos da vontade do Padre. O Padre mete uma sandália em seus pés, um sapato em seus pés, para mostrar que tu lugar está garantizado em minha casa, tu lugar está garantizado em minha mesa, tu lugar é estar acerca de mim, tu lugar é estar semelhante àquilo que Ele ha hecho e dijo que vai a ser através de mim e de ti. Essa é a vontade do Padre para nós outros. E termina: e traia um bezerro grosso, gordo, e matado, e comamos, e hagamos fiesta. E hagamos fiesta. É isso que o Padre hace toda vez que nos arrependemos, irmãos. Quantos me entenderam? De verdade. Essa é uma introdução do que vamos falar
mucho más fuerte sobre paternidad. Voy a traer muchos ejemplos sobre paternidad. Voy a traer muchos estudios sobre paternidad. Y digo Dios que esa unción será derramada sobre ese lugar de paternidad. Y tu vida nunca más será la misma. Amén. Vamos a celebrar con fiesta ahora. Sei que às vezes uma mensagem que parece um pouco dura, mas não é minha intenção. Não é minha intenção. Mas eu te quero dar um testemunho meu, particular, dessa realidade que é vivido outra vez em minha vida. Esse mesmo texto de Lucas capítulo 15, a Bíblia nos conta 3 histórias. Uma de la oveja perdida, a outra de la dracma perdida, e a outra del hijo pródigo. Porque muitas vezes em nossas vidas passamos ou somos um desses personagens. E temos que ter claro isso. Porque para cada uma história como essa, termina de uma maneira. E mira como o Senhor termina aqui, ó, em Lucas capítulo 15, 24, dizendo assim, ó: porque este mi hijo estava muerto, ha sido ressuscitado, estava perdido e ha sido encontrado. E empezaram a celebrar. Muitas vezes em nossa vida estamos vivendo essa realidade, lejos da vontade de Deus, porque creemos e pensamos com a nossa natureza e sem escutar a voz das pessoas que Deus colocou em nossa vida. Isso passou comigo e quero compartilhar isso com vocês. Eu um dia, entre tantas vezes que já tinha tido uma experiência de ovelha perdida, que uma ovelha perdida nada mais é quando uma ovelha se sente de uma maneira que ha sido ensinada mal, ou de alguma maneira sobrecarregada com algo, ou de outra maneira ha sido dañada, causado dano em ela, por seu pastor, ou seu liderazgo, ou seu padre espiritual. E essa ovelha muitas vezes se perde. E para essa que diz a Bíblia, que ele deixa as 99 e vai por ela, porque é uma ovelha, e está perdida, está tonta, está desnorteada, está débil, e assim que o pastor vai por ela. A dracma perdida conta outra história, tem outra conotação. É aquele que se perde dentro da própria congregação, dentro da própria casa, tem dones, tem talento, pero se agoba, sabe, se afoga, como se diz isso? Isso. E sabe, e querem te sufocar, não querem deixar que tus talentos apareçam, que aconteça, que tal coisa. Tudo que podemos fazer de forma diferente. Eu já he vivido isso. E muitas vezes, essa se perde aí, dentro do lugar, e se queda totalmente perdida. Hasta que se acende a luz. Hasta que se acende a luz, diz o texto, e limpia o sujo que está ao seu redor, e aparece. E aparece. E o terceiro exemplo é o hijo pródigo, que llega ao padre e diz: padre, eu quero minha parte, eu vou. Um dia cheguei eu quando volvo depois de 8 anos, porque saí de los caminos do Senhor, porque ha tenido uma peleia com meu primeiro pastor, ha tenido uma discussão e não nos encontrávamos, porque eu estava vivendo a realidade de la pérola perdida, de la dracma perdida, e em esse momento não ha tenido muito êxito, bom êxito, e sabe o que passou? Eu cabeçota como era antes, que estou um pouco, pero estou melhor cada dia, pouco mais, não? Era terrível, irmão, agora estou mais ou menos, pero tenho muito que cambiar. Sabe o que passou, Wanderlei? Em esse momento me enfadei e me fui. Antes disso, causei um dano imenso onde estava. Quedei 8 anos perdido, 8 anos lejos da vontade da casa do Padre, 8 anos sem me acercar na mesa de meu papá, porque em esse momento quis viver e ser aquilo que eu creia que estava correto. Estava, pero tinha que ter quedado aí para aquelas coisas. Quando los sucios salissem, ia brilhar outra vez a pérola, ia brilhar outra vez o talento que estava aí escondido. Pero não, eu não esperei e me fui. Pero essa é a parte triste da história. Aí vem a parte boa. De 8 a quase 10 anos depois, volto para casa. Como muitas vezes me acerquei e sentava por la última silla aí atrás, e quando tinha esse momento aqui, eu me sentia a pessoa mais suja que podia estar. Eu não tinha essa clareza de quanto amado era do Padre, e que tinha que estar aqui, que tinha que só me arrepender, reconhecer, entregar e volver para meu lugar.
Volver para donde Ele me chamou. Volver para junto de seus braços. De quanto me amou. De que Cristo hizo por mim. Não del mal que um irmão cometeu. Alguém que me dijo uma coisa que não me gostou. Algo que alguém hecho ou não ha hecho, que pensava que podia ter hecho. E isso tudo começou em minha cabeça assim, ó, montão de coisas. E me quedei 8 anos lejos. 8 anos vivendo uma vida de esclavitud. 8 anos. Quando volvo, meus pastores me receberam muito amáveis. Digo, que esse tipo está sendo aqui outra vez? Assim. Que esse tipo está sendo aqui outra vez? Não ha sido com um beijo e com um abraço, não, irmão. Não. Pero eu estava arrependido. Eu queria estar culpado. Eu queria volver para o lugar que me chamou. E aí começou um processo de limpeza. Aí começou um processo de lapidação de uma pedra preciosa, pero bruta. Hasta que chegasse a lo que ele queria de mim. Sabe o que passou uma vez aí? Depois de 4 anos já em processo, quase para 5 anos já em processo, aí, junto, buscando cada dia mais, aprender a viver essa realidade, entregar essa realidade, me acercar quedar cada dia mais acerca de meu papá, deixar meu papá cada dia mais feliz comigo, fazer as coisas que eu estava aprendendo, e comecei a mirar que não estava muito bem do jeito que via a coisa. E isso tem um falho aqui, isso tem um falho aí, podia ser câmbio aqui, essa pessoa podia ser diferente, ele é irmão de la porta, não sei, ele outro tá, e pensei eu outra vez com a mesma tonteria, e fui ao meu pastor, outra vez, cheguei a ela, ele, uma pareja assim, muito guapos como esses, e disse a ela, pastor, o outro pastor, é o mesmo ministério, hein? Nunca saí da igreja, sempre ali com a comunidade, temos igreja aí a cada 20 quilômetros de Moarama, em Paraná, teremos igreja, a 20 quilômetros. Aí tinha um pastor que tinha mais afinidade, mais minha maneira de ser, que era meu pastor antes, ali junto de los primeiros, quando tínhamos aí todas essas coisas, sabe? Liguei a ela, onde eu tinha envolvido, depois de 8 anos, do que tinha passado anteriormente, me estão entendendo não? E liguei a ela e disse, pastor, creio que levou muito tempo aqui, creio que a hora já tenho claro, já passei por el processo, já passei por isso. Essa pastora era solo, essa que me recebeu assim, que esse tipo ha vindo fazer aqui outra vez, sabe assim, com muita educação, com muita amabilidade e aguilhude de tudo que podia para lapidar essa persona tão sensível que sou eu. Sim ou não? E a gente que pensa que às vezes sou bruto, não? Eu não. Ha sido bruto comigo, irmãos. E não é por isso que às vezes sou, não. Eu sou muito mais temprano, mas não é isso que quero dizer. Quando eu liguei a ele, eu digo, pastor, chegou meu tempo. Assim como ele ligou o pródigo. Eu fui a ela. Eu fui pedir a bendição dela. Eu fui dizer a ela que queria ir para outro sítio. E queria ir para outra igreja. Queria ir para outro lugar, porque comecei a mirar um montão de coisas que sacava meus olhos do que era Cristo, para buscar uma maneira de que eu me sentia bem. Eu me sentia bem. Busquei a ela. Quando eu perguntei a ela, sabe o que me disse a ela? Digo, claro que sim, te bendigo. Te bendigo. És tu vontade? És tu desejo? Te bendigo. Pero Deus te ha traído 2 vezes aqui, acá, para eu cuidar de ti. Deus ha traído tu 2 vezes. Essa seria a terceira. E tu queres ouvir. Tu não queres o tratamento de Deus. Tu queres só o que te viene bem. Tu não queres o que Deus te levou para ser. E preparar tu para onde Deus te vai levar. Pero se queres ir, te bendigo. Ei, irmão, mesma igreja, mesmo ministério, só é outro pastor. Te bendigo. Quando me dijo isso, sabe o que ha hecho? Nada. Toda a gana que tinha, todos os malos que estava mirando, todas as coisas, me quedei cegado. Só pensava no que dijo ela para mim. Deus te ha traído por 3 vezes e agora tu queres ir? Sabe o que passou? Não cambiei, me quedei aí por mais 4 anos e de allá estou eu aqui, vivendo a realidade que Deus me levou para ser, servindo a Ele como Ele me levou para ser. Porque aí começou um cambio em minha vida de entender que honra e gratidão não são só da boca para fora. Honra e gratidão se reconhece quem são as pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Irmãos, de verdade, isso cambiou minha vida. Essa atitude, esse dia, essa pessoa cambiou minha vida e está cambiando minha história.
dia após dia. Por isso que comparto com vosotros, para celebrarmos a Cristo Jesus, porque nada melhor do que estar na casa do papá, nada melhor do que estar na mesa com o papá, nada melhor do que saber que cometemos falha, cometemos equívoco, cometemos um montão de coisas malas, mas sempre que nos arrependemos, Ele nos traz de volta. Quando nos arrependemos, Ele nos dá a oportunidade, e sempre terá lugar em sua mesa. Vamos alabar o Senhor por isso? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.